Fala pessoal, sou Arthur Mota, economista e estrategista aqui do BTG Pactual. Vou falar um pouquinho hoje sobre os 100 primeiros dias da nova administração Trump agora em 2025. Desde o dia 20 de janeiro a gente viu uma série de propostas, ordens executivas sendo assinadas, uma série de coisas sendo apresentadas, todas ao mesmo tempo, inclusive, bastante coisa para ser digerida pelos mercados, pelos agentes econômicos, pelos consumidores, pelos empresários, enfim, bastante coisa aconteceu nesses 100 primeiros dias. Obviamente tem muito mais ainda por vir, tem bastante consequência, inclusive, desses 100 primeiros dias. Tá? Acho que, obviamente, dentre as coisas que foram iniciadas ali no início de janeiro, a gente teve uma série de ordens executivas, sobretudo algumas medidas também para controle da imigração, controle de fronteiras, tentar reduzir a imigração ilegal, principalmente na fronteira sul, ali com o México. Em função disso, a gente deve ver, já na verdade está vendo já uma desaceleração expressiva de entrantes de imigrantes ilegais aqui nos Estados Unidos, inclusive, obviamente, com impactos no futuro sobre a capacidade de oferta de trabalho aqui da economia americana. Isso pode trazer, eventualmente, lá na frente também alguma discussão de pressão de salário, mas, por enquanto, o que a gente está vendo são apenas aí os números de uma imigração mais tímida nesse ano, comparativamente à explosão que a gente teve em 2022, 2023 e 2024. Tá? Obviamente, o grande destaque também para esses 100 primeiros dias foram basicamente as tarifas implementadas. A gente tem ali pelo menos 3 colunas de discussão tarifárias por parte da nova administração. A primeira delas lá no começo do governo, com as tarifas focadas em segurança nacional. Então a gente viu a declaração de emergência nacional de novo, tanto para as fronteiras focadas na imigração ilegal, quanto para o tráfico de drogas. Então Trump implementou tarifas contra México, Canadá e contra a própria China, tarifas de novo focadas em segurança nacional. Ao longo do mês de fevereiro a gente viu uma trégua, principalmente com o México e com o Canadá, que se comprometeram a aumentar a segurança na fronteira, ao passo que a China, de certa forma, não desceu para a conversa. Em fevereiro a gente viu uma nova onda tarifária na própria China, então aumentando ali a pelo menos 20% adicionais em relação ao que já estava sendo executado em 2024. E depois, a partir de março, a gente começou a ver uma outra agenda tarifária mais focada na balança comercial e também desequilíbrios setoriais. Então, por exemplo, uma tarifa focada no setor de aço e alumínio, depois tarifas automotivas e, por fim, o mês de abril foi o grande mês, por enquanto, aí, dos 100 primeiros dias da nova administração. A gente viu ali no dia 2 de abril o chamado Liberation Day, o dia onde o Trump apresentou finalmente a sua pauta tarifária focada em, entre aspas, equilibrar o desequilíbrio basicamente da balança comercial americana com todos os pares relevantes no mundo. Um destaque muito óbvio para a China. A gente viu a apresentação de tarifas bastante exuberantes para todos os parceiros comerciais, muito acima do que estava sendo ventilado, tarifas individualmente bem elevadas, de novo, China, zona do euro, Japão, alguns países asiáticos sofrendo aí tarifas acima de 20% a 30%, e além disso, outros países, o restante do mundo ali, com tarifas de 10%. Tá? Então foi um movimento muito forte, de certa forma de surpresa, de implementação de política. Ninguém do mercado estava, de certa forma, preparado ou esperando esse nível de choque de oferta que a economia americana ia sofrer, e começou ali a intensificação de um processo de revisão baixista do crescimento americano, dado de novo um choque de oferta, que depois se transformaria num choque de demanda por conta da alta inflação esperada, menor crescimento da renda real das famílias e o nível de incerteza econômica também permanecendo mais alto. Tá? Felizmente, depois ali, de certa forma, de um momento mais turbulento, após o anúncio das tarifas, no dia 9 de abril, a gente teve ali o abrandamento, o pause day por parte do Trump, de certa forma, trazendo todo mundo para 10%, como uma forma de alívio durante 90 dias. Porém, a China, que está num processo aí retaliatório, um pouco mais aquecido de discussão, acabou financiando, de certa forma, essa redução de tarifas para os outros parceiros comerciais. Então, a gente viu adoções aí bastante abruptas de tarifas em cima da China, acima de 140% nesse momento, vindo ali de próximo de 10% em 2024. Então, de certa forma, esse é o estado da arte nesse momento. As economias sofrendo tarifas de 10%, a maior parte delas tinham ali tarifas entre 2,5% a 3%, agora estão convivendo com 10%. Tá? E daqui para frente, a expectativa aí de monitorar as negociações, do que a gente pode ver dos países se comprometendo com a economia americana, de redução de déficit, para tentar ou reduzir
as tarifas vão deixar que elas subam ainda mais, e além disso, como é que fica essa relação Estados Unidos e China daqui para frente, no momento onde o mercado se questiona, né, sobre a habilidade aí dos Estados Unidos continuar sendo essa grande referência global depois de ter implementado um choque tão adverso para o crescimento. Tá? No curto prazo, a gente deve ver aí uma economia acomodando seu crescimento, uma inflação que vai ficar salgada por mais tempo e um Banco Central americano que vai ter que aí equilibrar vários ovos diferentes, né, que vão para direções diferentes, uma política monetária que vai ter que ser um pouco mais reativa lá na frente, no momento que os dados vão mostrar que ou, né, a atividade desacelerou mais que o desejado ou a inflação está mais persistente do que o almejado pelo FED, tá bom? Por enquanto acho que é só. Mais para frente a gente pode trazer mais detalhes e desdobramento dessa pauta econômica e política do novo governo Trump em 2025. Até a próxima.